vamos atrás da resolução dessa primeira questão aqui. Me diz uma coisa. Beleza. Você acha que se essa questão caísse agora na sua prova, agora, nesse instante, você Hum, saberia resolver? Dê uma lida aí, né? Primeiro avalie, pense um pouco e me diga, beleza? Quando tá. você avaliar e me dizer, eu vejo o que eu faço. Ahn, tá, eu pensaria, tá. A reta que passa pelo ponto tal é paralela ao vetor. Ok, então, tipo, se eles são paralelos, então as retas têm a mesma angulação. Eu tentaria achar a equação da reta, aplicar no ponto. Tipo, ele está pedindo, né? E a angulação dessa reta teria que ser igual à do vetor. E aí a gente também pode pensar em vetor como. A gente tem que pensar em vetor. Se você ficar falando angulação, dá a ideia de que você está falando de coeficiente angular. Ok, né? Hum, Num contexto de R2. Só que aqui nós estamos no espaço, nós estamos no R3, certo? Então, a única forma de abordar isso aqui é pensando no vetor, beleza? Então, de fato, se eles são paralelos, eles têm o mesmo vetor diretor, que é um sim. elemento ali da equação da reta, né? De modo geral, a equação da reta no R3, ela é escrita assim: x, y, z, né, que são os pontos dessa reta, né? A reta é formada por infinitos pontos. Cada um deles vai ter um valor específico de x, y, z. Vai Uhum. ser, a equação é assim: x0, y0, z0, que é um ponto da reta. Nós temos essa informação. E um parâmetro livre, normalmente chama de t, vezes o vetor diretor, né? Que a gente pode dizer, sei lá, A, B e C, por exemplo. Ah, Sacou? sim, e. Aham, perfeito. Na hora que eu estava falando de angulação, eu estava pensando na derivada. É, Sim, derivada não sei se faz sentido, para porque retas aí seria. tangentes, né? Mas não é o É, caso aqui, porque ele não falou nada de reta tangente, não deu função, né? A gente uhum, sempre tem que ir para a coisa mais básica possível, primeiro, né? Falou de tá. equação da reta, escreve a equação da reta. Ah, Temos sim, os perfeito. elementos suficientes para descrever essa equação? Temos. Uhum. Basicamente, é só colocar isso aqui e aquilo ali naquele outro, né? Porque é paralelo. Ser paralelo significa ter o mesmo, idêntico vetor diretor, sacou? Então pronto, acabou a Uhum. conta. Não tem nem conta, na verdade. É só colocar as coisas no lugar, entendeu? Ah, entendi. Nossa, Fácil entendi. desse jeito. Não tem segredo. É, bem, ele está nos pedindo a reta, determina a equação da reta. Então, isso aqui é uma equação de reta. Claro, Uhum. existem outras várias formas de equação, né? Tem a forma paramétrica, tem a forma reduzida, tem trocentas formas. Uhum. Mas eu acho essa aqui a mais simpática, vamos dizer assim, né? Ela é bem direta ao ponto, bem simpática, não precisa se enrolar. Beleza? Sim. Não, beleza. Ótimo. Vamos ver a B. É, a reta que passa pelo ponto tal, tal, é paralela à reta tal, 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 né? Então agora, ele não foi tão gentil. Ele não deu o vetor diretor, mas ele deu a equação das retas. Ou melhor, a equação da reta, que no caso, como estamos no R3, é dada por essas três equações, ok? Sim. É uma Uhum. forma de descrever. Essa eu chamo de forma paramétrica, né? Do jeito que ele escreveu aqui tá meio zoado, mas você provavelmente viu elas desse jeito assim: x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 6 menos 3t, e z igual a 3 mais 9t. Eu só escrevi isso desse jeito, que normalmente é como os professores de geometria analítica escrevem, né? Sim, e aí a parametrização seria a curva que né, depende de t, teria tipo as entradas de x, y, z,
essas funções aqui. Seria Você isso? falando não é bom. Ai, droga. Você é muito confusa falando, mas isso não tem Droga, problema nenhum porque desculpa. você não é professora. Você é aluna. Então, o que que o aluno tem que ser bom? Escrevendo. Então, se você acha que consegue me dizer a resposta da B, escreva aí, por favor, e me manda uma foto, pode ser? Vixe, nossa, aí você complicou para mim. Ué, mas você estava falando até agora? Não, é que eu acho que poderia ser isso, porque eu estava pensando um pouco na aula que meu professor deu sobre, e aí quando você falou de vetor-diretor, eu lembrei também. E aí eu fiquei pensando que eu acho que... Para uma prova como essa, o aluno tem que olhar para o que temos nesse enunciado e já Uhum, saber a resposta. O negócio é o seguinte, ele está pedindo uma equação da reta. O que que eu falei que tem que fazer quando pede uma equação da reta? Escrever a equação escrever da a reta. equação da reta, Então a sim. gente pega, escreve ela e percebe de novo que precisamos de um ponto dessa reta e um vetor diretor. Um Sim, ponto nós temos, ele citou aqui, 0,14 menos 10. Então a gente isso. bota 0,14 menos 10. Uhum. Agora precisa de um vetor diretor. Bem, as diferentes formas da equação da reta nos apresentam um vetor diretor de diferentes formas. No caso, essa equação da reta que eu escrevi aqui, ao qual ele diz que essa reta será paralela, apresenta o vetor diretor aqui. Isso é o vetor diretor. Os coeficientes do parâmetro, ok? De tal forma que, como eu estou querendo uma reta paralela, é só pegar esses mesmos coeficientes. Então eu coloco aqui, pronto. Equação da reta feita. De novo, nem precisamos fazer conta. Fácil, né? É só conhecer as equações. Alguma dúvida no que eu fiz? É, não, entendi, sim, que acho que só na visualização do porquê que tipo, sim, né, eles estão multiplicando pela variável t, mas por que que exatamente eles seriam os coeficientes do Porque eles vetor? estão multiplicando a variável t. Ah, tá. E os números do lado seriam só, ah, valores que agregariam para depois Não, no valor você que... está sendo muito genérica na sua fala. Isso aqui é um ponto da reta. Só que dessa reta aqui, não da reta que nós estamos interessados, entendeu? Tem que ter convicção. Olha que você olha para um bicho como esse, você tem que saber, isso aqui é um ponto, isso aqui é o vetor diretor, beleza? As coisas nessa parte da matéria são bem diretas. Então a gente tem que ser bem direto. Porque senão você vai olhar para um problema como esse e vai pensar, meu Deus, qual conta que eu tenho que fazer aqui? Não tem conta, essa é a parte boa. É só perceber que é colocar as coisas na equação, é olhar e só o cara crachar, colocou ali, pronto, acabou a conta. Acabou o problema, né? De novo, sem conta. Pelo menos até agora, né? Vamos ver a C. A reta que passa pelo ponto, legal, ó. Já temos metade da equação. Falou o ponto, metade da equação já temos. E Uhum, é perpendicular ao plano. Muito bem, então ele nos deu uma outra informação interessante. De novo, pediu reta, escreve a equação da reta. Vamos copiar e vamos colar. Porque senão a gente fica se enrolando em tudo quanto é ideia e não chega no que realmente importa. uhum, Temos o ponto, vamos colocar o ponto no lugar dele. 1, 0 e 6. Agora precisamos do vetor diretor. Acontece que ele nos deu uma ideia diferente dessa vez. Ele falou uhum, que esse vetor diretor é paralelo a um plano. Então, isso é um plano, por exemplo. Muito bem. uhum, E isso aqui, que eu vou fazer agora, é a nossa reta perpendicular. sim, Perpendicular porque ela faz 90 graus. sim. Só que se você puxar um pouquinho da memória lá de geometria analítica, a gente faz um negócio perpendicular ao plano o tempo todo, que a gente chama de vetor normal. Sim.
Então, se eu olho para o que está rolando, eu entendo esse vetor normal, que pela sua natureza é normal, ou seja, perpendicular ao plano, também como um vetor diretor da reta que nós estamos procurando, entendeu? O vetor normal do plano e o vetor diretor da reta são os mesmos. Só de olhar para o esquema que eu desenhei aqui já dá para perceber isso, ok? Esse é um outro ponto importante na geometria. É sempre importante que você desenhe o que está rolando. Não só para te orientar, como para o professor entender que você não está viajando, sacou? Se você faz Uhum. um bom desenho, ele percebe, então ela sabe do que se trata. Voltando ao enunciado, a reta que passa pelo ponto e é perpendicular ao plano. Beleza, aqui está um plano, aqui está uma reta perpendicular. É ela que nós estamos interessados. Só que falta apenas esse cara, o vetor diretor. Só que a E gente ele... já entendeu que o vetor diretor da reta é também o vetor normal do plano. Alguma dúvida até aqui? Não, mas é só para esclarecer, o vetor, nesse caso, o vetor diretor, é igual o vetor normal, porque o enunciado disse que ele é perpendicular. É Exatamente. só por isso, né? Só por isso. E, tipo, ele poderia estar na direção contrária, tipo, um menos n, Poderia, quando nós ou... estamos falando de vetor diretor, não importa. É a direção, não importa o módulo, isso aqui também valeria como um vetor diretor da reta, isso também valeria, não importa, contanto que esteja na mesma direção, o sentido e o módulo não importam, tá? Ok. Quando a gente está falando de geometria, ele estar numa reta a gente chama de direção, então tem a mesma direção, só que sentido tem para cima e tem para baixo, né? E módulo, você pode ter infinitos tamanhos aqui também. São todos Uhum. múltiplos do vetor diretor. Ser múltiplo de um vetor significa que ele é paralelo. Então, não muda, né? Quando nós estamos construindo uma equação. Se tu colocasse Uhum. qualquer, por exemplo, nessa pergunta B aqui, se você colocasse qualquer múltiplo desse vetor, por exemplo, o vetor 4 menos 6 e 18, também valeria como resposta certa, tá? Por quê? Porque você Tá. pegou um múltiplo, né, o dobro, né, do vetor diretor da outra reta, aí tá tranquilo. Paralelismo significa isso. Essas duas retas aqui são paralelas. Ah, Uhum. mas o tamanho não é igual, não importa nem um pouco. Ah, mas o vetor tá para cá, outro para cá, também não importa. O que importa é que elas têm o mesmo ângulo. Isso é o que significa paralelismo, beleza? Muito bem. Beleza. Agora o que nos falta é encontrar quem é esse n, né? O n, com certeza, vai ter a ver com as coordenadas do plano, né? Alguma coisa associada ao plano. Então, vamos Uhum. ver a equação do plano. X mais y mais e igual a 5. O plano normalmente a gente chama de π. É um jeito de dar nome ao plano. A Ok. equação do plano é x mais y mais z igual a 5. Beleza? Uhum. Bem, quando a gente vê uma equação de plano, a gente tem uma forma genérica de escrevê-la, que é assim: ax mais by mais cz mais d igual a zero. É um jeito genérico que vai estar escrito nos livros de como é a equação do plano, beleza? E, obviamente, Beleza. esse A, B e C são as coordenadas do vetor normal. Em outras palavras, se você um dia estiver fazendo um problema de geometria analítica, onde te perguntam qual é o vetor normal do plano que tem essa equação, é só você olhar os numerozinhos que multiplicam x, y e z, beleza? Uhum. No nosso caso, os numerozinhos que multiplicam x, y e o z é o 1, 1, 1. Então, o n, ou seja, o ABC é 1, 1, 1. Ok? De tal forma Ok. que acabou a conta. Agora é só pegar a equação e no lugar de ABC, colocar 1, 1, 1. Fácil, né? Bem tranquilo. Achei tranquilo, só substituição de coisa mesmo para entender conceitos, né? Bem, aquela história, né? Se nós conhecermos bem a teoria aqui, não vai precisar fazer praticamente nenhuma conta. Até agora eu não fiz conta.
Eu Sim. literalmente só olhei e coloquei as coisas numa forma. Vamos ver a última. A reta que passa por esses dois pontos. Muito bem. A reta que passa entre dois pontos. Vamos fazer um desenho para ver o que pega. Essa aqui é a única que vai ter alguma continha básica. Dois pontos. Temos esse ponto aqui, temos esse ponto aqui. Pode até colocar ele mais longe. Esse é o Uhum. ponto 0, 1 meio e 1. E esse é o ponto 2, 1 e menos 3. A gente já aprendeu quando era criança que uma reta Dois pode ser pontos. formada pelo encontro de dois pontos, não é mesmo? Uhum. Mas não só uma reta, um vetor também. Se você tem dois pontos, você consegue criar um vetor. Por Sim. exemplo, esse vetor aqui. Ou esse vetor aqui também, tanto faz. A questão é que nós estamos falando aqui desde o começo da nossa aula que para construir a equação da reta, que é o que nos pede, precisamos do vetor diretor da reta. Diretor vem de direção. O vetor que dá a Uhum. direção da reta. Né? Tá. E um ponto. O ponto nós temos, na verdade, nós já temos dois pontos. Né? Então eu posso até colocar qualquer um deles. Eu vou pôr o primeiro. E preciso do vetor diretor. Acontece que um vetor, como nós mostramos aqui no nosso desenho, pode ser obtido com dois pontos. Por exemplo, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, eu posso obter o vetor AB, que vai ser, como a gente aprende lá em geometria analítica, o ponto final menos o inicial. Ok? Uhum. Eu acho que você já percebeu que esse vetor vai ser justamente o vetor diretor da reta. Sim. Então vai ser 2 menos 0, 1 menos 1 meio, e menos 3 menos 1. O que vai fazer dar a conta 2. 1 menos 1 meio é mais 1 meio. E menos 4. Pronto. Acabou. Ok. Maravilha, né? Beleza, aí é só substituir, né? Agora é só pôr na fórmula. Isso mesmo. Show de bola. Então, que legal. Questões bem para começar. Essa lista parece ser bem para começar assim, porque ela não tem muitas questões interpretativas, né? Ele chega e fala, faz isso aqui. Ah, daí é bom, né? E se a gente tiver que pensar o que tem que fazer ainda, a coisa complica um pouco. Poderia ser uma questão que envolve interpretação de alguma situação. Mas é raro Ah, isso em cálculo vai vetorial. chegar, vai chegar. Torçamos que não, porque pelo menos até aqui não, mas talvez nas outras listas, né? É. E tudo resolve isso aqui e já era. Bem, a prova, essas três listas que você me enviou, Uhum. é, é bastante matéria. Bem, vamos Nossa. fazer o seguinte, não posso fugir do meu método, porque ele é funcional. Eu quero que você faça a dois, ok? Mas eu não vou te deixar na mão, é claro. Eu vou te enviar tudo que eu fiz, para que você tente fazer rapidinho, Tá. ok? Claro que esse problema não é identicamente igual, né? Uhum. Mas também não tem muito segredo. Você precisa entender, né, que precisa não, você provavelmente já lembra. Coisas significa ser perpendicular, paralelo, né? E ver essas coisas no contexto dessa questão, tá bom? Mesmo que você não consiga, não tem problema nenhum. Eu quero que você vá até onde você conseguir nas quatro questõezinhas aqui e me mande as suas resoluções. Tenta fazer como se fosse para uma prova, para eu entender como você escreve também, qual nota eu te daria, esse tipo de coisa, beleza? Acho que isso ajuda bastante. Eu vou te enviar o que eu fiz, tá? E também eu não acho interessante que você fique me perguntando coisas do tipo, senhor, estou no caminho certo, é isso aqui, porque na hora da prova eu não vou estar lá para, né, te dar Ah, não, essa com paz certeza. interior, né? E o grande problema normalmente é esse, né? Como é que a gente começa as questões. Mas não tem problema se tu errar. Então faça aí o que você conseguir e me envie a foto, tá? Beleza. De novo, é Eu bem só ia, semelhante ao que eu fiz. Diga. desculpa, eu só ia perguntar de nomenclatura desse vetor diretor. Eu posso
fazer qualquer nomenclatura, botar a setinha e falar, é o vetor diretor? Ou tem, Sim, tipo, note que alguma... eu em nenhum momento aqui dei um nome para ele, né? Eu poderia ter chamado ele de V, por exemplo, mas não Beleza. chamei. Você pode fazer da forma que você quiser. Contanto que ao final você, como pede equações de reta, né? Mostre. Bem, pede plano, né? Eita, tá pedindo plano. Se tá pedindo plano, a coisa muda um pouco. Mas a gente falou de plano, né? Sim, fala da Acontece que equação do plano. acontece que o plano, às vezes, ele não é tão simples assim de fazer. Porque às vezes precisa de um produto vetorial, por exemplo, aqui na AD, teria que fazer um produto vetorial. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Uhum. Eu não vou pedir para você fazer essa aí. É claro, vai cair na sua prova, é importante que você saiba. Mas eu vou pedir uma lista mais parecida com a primeira, tá bom? Para você meio que fazer um cara crachá mesmo. Porque aqui eu acho Beleza. que você não vai conseguir fazer tudo, a menos que você queira tentar. Daí eu posso te ensinar o que, né, você não conseguir. Ah, eu tava pensando em tentar. Ah, maravilha. É, Então tá bom. Só a D que talvez você não vai lembrar do produto vetorial, porque você falou que não estudou muito bem GAN, mas daí não tem problema, tá? A menos que você saiba fazer um produto vetorial. Daí você pode tentar fazer a D também. Você lembra do produto vetorial? é, sim, Ah, legal. de... Acho que sim, que seria, tipo... Aquela matriz, né? Que aí multiplica Ixi, eu vou ser péssima para explicar, mas seria... Se você fazer, tá ótimo. Não se preocupe em mostrar, ok? É, Contanto que suas palavras estejam bem escritas, não precisa. Mas eu só quero que você lembre uma coisa na D. uhum, Que você poderia pensar e fazer aqueles produtos usando essas três linhas aqui, mas não é isso, não. Vamos pensar o ah, seguinte: não. plano. Um plano, né, pode ter um vetor aqui e outro vetor aqui, né? Uhum, Aqui você tem, por exemplo, ponto A, ponto B e o ponto C, que são os pontos que foram dados, A, B e C. A, B uhum, e C. Daí você cria esse vetor e o produto vetorial, da própria natureza do produto vetorial, ele nos dá um vetor perpendicular a ambos os vetores que nós estamos fazendo o produto vetorial. E como você pode perceber, esse vetor vermelho que eu acabei de construir é um vetor normal ao plano, não é mesmo? Tal uhum. qual esse vetor marrom que eu fiz aqui. Claro, eu fiz ele um pouquinho maior, mas ele é um vetor normal ao plano. Então a ideia de fazer o produto vetorial aqui é para achar um vetor normal ao plano, ok? Que daí você pode usar a mesma estratégia que eu usei lá na outra equação para identificar a equação do plano. Beleza? Então, tu tens uma missão aí. Claro, essa é a D, né? Tem que começar pela A primeiro, que é um pouco mais simples. Ok? E também existe, né, a equação do plano, que eu escrevi aqui. Só eu quero relembrar alguns pontos importantes. Equação do Uhum, plano, eu escrevi ela aqui, né? Só que, como você pode perceber, essa equação tem um D, né? Que até agora eu não falei. Esse uhum, D pode ser mais facilmente encontrado de outra forma. Ele pode ser mais facilmente encontrado assim, olha só. Às vezes, a melhor forma de escrever a equação da reta é assim: do plano, desculpa, é assim: x menos x0, b, y menos y0, mais c, z menos z0, igual a zero, ok? Daí, na prática, esse d aqui vai ser os carinhas que sobrarem aqui devido à multiplicação com x0, com y0 e com z0, né? Então, tá. é só um número extra que sobra sem x, y e z. É uma coisa que sobra do chuveirinho, né? Desse chuveirinho, dessa distributiva que ocorre aqui entre os numerozinhos, entendendo, né, que o A é o vetor normal do plano, o A, o B e o C, né, são coordenadas do vetor normal do plano, do vetor vermelhinho, do marronzinho que eu desenhei antes, enquanto x0, y0 e z0 são coordenadas de um ponto que você conhece desse plano, beleza? Por exemplo, Sim. na questão A, você já tem informação suficiente, né, para lidar com simplesmente colocar na equação ali, né? Mas eu acho que eu já falei demais. Uhum. Então, tenta mastigada nos seus pensamentos aí, escreva o que você conseguir e me envie uma foto, tá bom? Tá. Eu ia perguntar só mais uma coisa.
sobre essa equação do plano também. A gente podia pensar. É que eu acho que você já acabou fazendo isso. Pensar de um jeito vetorial essa equação, que eu não sei se eu estou pensando errado, mas eu lembro um pouco daquilo de vetor unitário. Então, tipo, uma equação da reta, só que se fosse algo pensado vetorialmente, seria tipo algo tipo A de Y chapéu, mais B de J chapéu, mais Z de K chapéu. Tipo, dá para fazer essa comparação? Ou não? É totalmente outra coisa. Ah, desnecessário. O jeito que eu fiz aqui é o jeito mais simples. Quando você pensar em vetor direto, o que você estava falando tem a ver com coordenadas de vetores, né? Só Uhum. que a gente não está falando de vetores aqui, né? Nós estamos falando de um plano, certo? Então, esses carinhas, né, esses vetores unitários não vão aparecer, beleza? Você deve estar Tá. pensando lá em plano tangente, coisas assim, mas ainda não é o caso, tá? Aqui é só o Eu mais acho que fácil, estou embaralhando. beleza? Vai nessa linha do mais simples aqui que é sucesso. Não, beleza, vou fazer aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo fazer, não. Tá saindo tudo errado. Nossa, A acho que. prova é amanhã mesmo? É amanhã, às 4. É.
Mas tá de boa. Você consegue fazer comigo essa dois? Que eu achei que eu tinha entendido, assim, mas tem umas coisas que foram isso. Você faz curso de quê? Eu faço engenharia de alimentos. Talvez você não vá precisar tanto de álgebra mesmo. Mas para passar agora, eu tava vendo tuas provas aqui. Ah, Cara, é uma matéria barra pesada que tem além disso, hein? Essa aqui é a parte mais fácil. Ó, sim, que é. derivada ali de curvas de 3 dimensões e tal. O negócio é barra pesada lá, hein? Isso aqui não dá para vacilar, não. Isso aqui, se cair um negócio desse, eu ah, duvido muito, vai ser no contexto de uma questão muito mais complexa, né? Que vai envolver, talvez, encontrar ali um plano tangente a uma superfície, coisas do gênero, assim. Então, tem que ficar esperto, hein? Agora, essa primeira questão aqui, não tem muito o que falar, né? Se você fez o desenho, você chegou a fazer o desenho dessa aqui, porque é basicamente o desenho que eu fiz, né? Claro que num outro contexto, porque a gente não tem vetores, né? Como na questão D, ele foi mais direto ainda. Na, ele falou assim: o plano que tem um ponto é perpendicular ao vetor. O que que é o desenho disso? Sem desenho fica difícil, tá? Mas com o desenho você vai olhar, oh, já vi algo parecido. Veja só, aqui está um plano e aqui está um vetor perpendicular ao plano. Ah, mas é o plano que é perpendicular ao vetor. Bem, tanto faz, né? A ordem que eu falo essa frase. O vetor ser perpendicular ao plano ou o plano ser perpendicular ao vetor dá no mesmo. E a gente já viu hoje que vetores perpendiculares a um plano a gente chama de vetor normal. Então, em outras palavras, ele te deu o vetor normal em um ponto. Ou seja, é só usar A, x menos x0, B, y menos y0, C, z menos z0 igual a zero. O normal que ele deu para nós é esse. Então vai ser menos ah, 2. é, eu achei que tava fazendo errado, mas tava certo. Tava no caminho certo, É, por que isso que eu aí falei para me enviar, hein? chapei, desculpa. E agora o pontinho 632. Claro que vai sobrar o x, o y e o z, é para sobrar mesmo, porque a equação do plano precisa, né, que apresentar letras, né, nem sempre as três. Por exemplo, Uhum, isso aqui é a equação de um plano no R3. Se alguém chega para você e fala essa equação aqui, isso no R3 é um plano, ok? É o plano uhum, XZ, por sinal. sim. Então, é bom também você saber o padrão de equação das coisas, né? Para que você olhe e saiba do que se trata. Anyway, então você fez a primeira, legal. E a B tentou fazer? Peraí, rapidão, tem alguém batendo na minha porta. Oi, desculpa, voltei já. Sem pressa. Então tá, legal que você fez a primeira. Só É, faltou coragem para ir até o fim. E a B? sim. Então, a B seria parecida, né? E aí ele. Você pode voltar um pouquinho? Ah, beleza. Ele já Exato. deu Já o. deu. Ai, A única coisa desculpa. que você precisa é fazer aquilo que você estava falando para mim antes, né? Converter esse carinha aqui para um vetor, uma forma mais gostosinha de escrever vetor, tipo essa, né? Sim, aí Que ele na seria um, prática, 2 e 0? 0, 1 e 2, né? Porque é IJK, o K está associado ao Z. Ah, confundi, é IJK. Não, é. Exatamente. Então aí estava dando errado. Ok. Isso. Tu tem as respostas aí, então. Não é para olhar Eu as tava quase respostas, né? apagando, porque eu falei, nossa, não, deve estar muito errado. Mas era isso mesmo que eu tinha escrito, só que eu esqueci que era o I antes, aí eu botei um, 2 e 0, mas né, 0. Confiança. Você sabe essa matéria. Vai na fé. C. O plano que passa pelo ponto é paralelo àquilo ali. Bem.
nós temos planos paralelos, né? Uhum. Planos paralelos são como retas paralelas. Sim. Eles têm coisas em comum, não é mesmo? Coisas associadas a seus vetores importantes. Uhum. Então eu acho que eu falei demais, mas tente fazer a C, tente fazer a C, beleza? Tá bom. Hum. Samu, desculpa, você quer que eu te mande? É, pode mandar uma foto. É, pode mandar no WhatsApp mesmo. Ah, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa muito idiota. Ai, ai. Hum. Nossa, por que que isso é tão difícil de entender? Tá faltando desenhar. Duvido que tu tenha feito um desenho grande. Eu desenhei, Então o problema é desenhei o outro. ponto, o vetor e os planos são paralelos. E aí eu fiz a porção e não sei. É isso.
Eu vou fazer um desenho da C, sei lá, a letra. Acho que é Vamos, C. vamos ver se você pega o que eu quero simbolizar aqui. Aqui tem um plano Uhum. e aqui tem um outro plano. Eles são paralelos. Sim. Imagina uma coisa 3D aqui, né? Agora, Uhum. esse é o vetor normal desse plano. A gente sabe que tem muito a ver com a equação do plano, né? Uhum. E esse é o vetor normal desse plano, certo? É, faz sentido. Sim. Ou seja, uma vez que os planos são paralelos, os vetores normais são iguais. Sacou? Ok. Então, como tu tem um plano ali, que ele diz que é paralelo, tu pode usar essa equação para achar o vetor normal. Vamos ver o que você fez, né? Tô falando aqui, nem sei se tu fez isso. E era C ali, sei lá. Você me enviou uma foto. Ah, a foto tá parecida. Acontece Uhum. que nada a ver o vetor que você escreveu, né? É, que é isso aqui, 2, 4 e 6? Isso, ele deu essa informação onde? Deu ponto, né? É, É, era para ser é um ponto. ponto, não Ah, vetor. tá. Então, se você estava Não, representando um ponto, beleza. A é. questão é que até agora, até esse problema C, a gente só precisou de vetores normais para escrever. Na verdade, sempre a gente vai precisar do vetor normal para escrever a equação do plano, né? Então, tu ter feito um vetor nada a ver assim, não tem nada a ver, tá? Era, Ah, tipo, para representar que os vetores seriam iguais, porque se eles estavam em paralelo, eu tinha é. pensado isso, mas. Só que o que é paralelo é o plano em si, né? Mas de fato, né, como você pode ver na minha figura, os vetores, os vetores normais também são paralelos, né? Esse vetor é Uhum. paralelo a esse, ok? Na verdade, do jeito que eu desenhei, eles são iguais. Mas se paralelo e ser igual, dá na mesma, aqui no nosso contexto. A questão é que tem alguns erros aí no seu problema. Primeiro, você quis extrair o vetor normal, mesmo tendo desenhado errado, né? Isso é um problema, seu professor vai olhar e vai achar estranho o seu desenho. Mas quando você foi tentar fazer a conta, você tentou meio que fazer certo. Porque você tentou extrair o vetor normal do plano. Legal. O problema é que você extraiu tudo errado. Por quê? Porque quando a gente olha para a equação do plano, olha só, as variáveis, elas estão todas para a esquerda. O x, o y e o z estão na esquerda. Do lado direito, só o zero, né? Agora, quando Uhum. eu olho para a sua resolução, só está o z na esquerda. O x e o y estão na direita. E aí você pega e usa o mesmo sinal que está em todo mundo. Tá errado, né? Uhum. No caso, você poderia ter deixado o Z com sinal de menos. Só que daí você vem e coloca que o Z é 2. Daí que eu não entendi mesmo, né? Por que que o Z é 2? Ah, eu só joguei a informação, porque Mas eu, qual? Onde tu tipo, foi informado que o Z era 2? não era nada. É, eu, tipo, primeiro eu coloquei os pontos iniciais, né, que seria o x0, o y0 e o c0. E aí esse A, B e C eu fiquei um pouco perdida de onde pudesse ser, mas era só, é o que você falou, ter jogado Aí o, do o lado. vetor normal daquele plano que é paralelo. Então, se a gente passar todo mundo para um lado só, vai ficar, por exemplo, x mais y menos z igual a zero, certo? Sim, E aí fica fácil de extrair o vetor normal. é, Tem que estar todo mundo pro lado esquerdo, sacou? Menos um. e Agora você menos pode estar um, pensando assim, sim. professor, mas não era o contrário, não era pro Z ser positivo e os outros dois negativos? Pode ser também, não tem problema nenhum. Paralelo não importa. O sinal, não importa se está multiplicado por 2, está dividido por 1 milhão, não importa. Contanto que seja paralelo. Ok? Eu preferi assim porque eu acho mais bonitinho um sinal de menos só. Ok? Não, sim, essa parte que me estranhou um pouco, eu tinha colocado, na verdade, que o vetor seria e, sei lá, em função de z, só que aí na hora, tipo, de colocar na equação do plano, não fazia Bom, sentido. E aí eu nunca fiquei, faça nossa, o que isso, que hein? eu faço? Mas,
era só ter jogado tudo pro lado e aí iam ficar duas equações que faziam sentido eu, sei lá, me apavorei aqui, não fiz nada com nada. Ah, Mas muito deu para bem. entender, assim. É, Maravilha. Bem, agora vem a hardcore, né? Bem, hardcore não, porque eu já uhum, te falei o que tem que fazer, né? Vamos ver se sim, você consegue. Você vai precisar, então, criar dois vetores, por exemplo, o vetor AB e o vetor AC, fazendo aquilo que eu te ensinei, né? Um ponto menos o outro, certo? uhum, Ah, legal? Daí você vai fazer o produto vetorial, que é basicamente, né? Aquela matriz. Você tem que fazer o determinante, onde na primeira linha é o IJK, que vai indicar as direções, e aqui vai estar as coordenadas do primeiro vetor, e aqui as coordenadas do segundo vetor, ok? sim. Tem problema eu pegar uma colinha que eu tenho disso? Do que exatamente, para como faz o produto vetorial, não tem problema nenhum. Não, eu lembro, foi dado na revisão e é exatamente essa fórmula. Até É, quando você falou de vetor normal, eu tinha lembrado que ele falou sobre ortogonalidade, todas essas pode coisas. crer. Aqui. Show de bola. Bem, vamos aos poucos, né? Primeiro encontra os vetorizinhos e depois faz o produtinho vetorial, que é basicamente um monte de multiplicação e soma, né? Não tem muito segredo. Até agora Sim, não apareceu uma derivadinha para nós. pois é. Nossa, não aguento mais isso. Essa parte é muito difícil de entender, muito, muito difícil. É, o vetor vermelho, ele é o resultado do produto entre os vetores, né? É a resultante. Exatamente. Quando nós Ah, tá. fazemos um produto vetorial, né? O resultado do produto vetorial é um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Que no nosso caso, que estamos pegando vetores que fazem parte do plano, afinal de contas, esses pontos fazem parte do plano, os vetores que eu criei também fazem parte do plano. O vetor que vai surgir é um vetor perpendicular ao plano, então, beleza? Ok. Ai, ai.
A continha do determinante de uma matriz 3 por 3 é uma conta meio chata, né? Mas é uma conta tranquila, É, porque ela vai ser anulada, né? E, tem tipo, já coisas no que se primeiro, anulam mesmo. sim, no primeiro vai anular, porque vai ser zero. E depois eu tinha achado que ia, né, sobrar, né? Daí já na coluna J seria, tipo, menos um da matriz um. Não, pera, é a. Falando, tentar falar em Bastante coisa se termos. anula porque tem zero. Então, tá no caminho certo, Sim, sim. Sim. é, é, tá. Aí eu, desculpa, essa determinante. Ai, Deus amado. Nossa, eu totalmente travei. Tipo, não tô conseguindo sair do lugar. Quer que eu mande mesmo assim? Não, eu vou fazer. Tá bom, tá bom. Tá, talvez seja bom para eu entender no que você travou, mas pelo que eu entendi, você não conseguiu fazer o determinante. É isso? Os vetores você conseguiu, né? Não, eu calculei a determinante, eu só, tipo, Ah, ótimo, então já tá quase resolvido. Manda aí, vamos ver até onde você fez. Você não pode se basear nas respostas de uma lista de respostas que você possa ter aí. Por quê? Porque
como os vetores paralelos também servem para escrever as equações, pode ser que que o teu professor tenha pego um outro vetor como base para a resposta. O que vai fazer a tua equação ser Não, diferente era. da dele, entendeu? Não, sim, mas era basicamente igual, não era um exemplo, era só parte do que eu tinha anotado sobre vetores e planos, mas. Não, 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 tá tudo errado. Você não entendeu o que eu falei. Ah, tá, desculpa. O negócio é o seguinte. Eu falei que você tinha que fazer uma matriz com I, J, K, e aqui as coordenadas de um vetor e as coordenadas de outro vetor. Eu falei e deixei bem claro, você não vai usar essas três linhas, só que você foi lá e usou as três linhas. Olha lá na sua conta. Daí você fez um negócio meio absurdo, porque não dá para fazer um determinante de uma matriz 4 por 3. É, Determinantes só são não. feitos em matrizes quadradas, entende? Então, não. O que você tinha que fazer é o que eu disse. Encontrar o vetor AB, por exemplo, que é B menos A, que vai ser 1 menos 0 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 1 dá 0. E o outro vetor pode ser o AC, que é C menos A, que é 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1. Então são esses caras que você vai colocar aqui para fazer o determinante. Os vetores, uma matriz, como você mesmo falou, você coloca os vetores e encontra um vetor perpendicular. Não coloca pontos. Então vai ser 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1. E agora tem que fazer o determinante. É, parece que você manja a lógica do determinante, que é a técnica de Laplace, se eu não me engano o nome disso aí. De toda forma, a gente vai colocar assim, I, que multiplica uma matriz 2 por 2. Eu acho melhor colocar aqui embaixo mesmo, senão não vai dar espaço. Qual matriz 2 por 2? A matriz que não envolve a linha nem a coluna, ou seja, não envolve o cofator. Ou seja, essa aqui. Essa é a matriz 2 por 2 que nós vamos fazer ali no caso do I. Sim, Menos essa 1, parte né? eu tô ligada. É. Foi. Desculpa. Menos J, daí aqui I0 menos 1, e aqui K, pega esse cara aqui, daí fica 1 menos 1, 0. Não existe determinante de matriz que não é quadrada, ok? Uh, agora, agora tem que fazer os negócios aqui. Menos 1 com 0, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Próxima coordenada. Menos 1 com esse menos aqui dá mais. Que dá o 0, menos com menos dá mais também. Pronto. Chegamos no nosso vetor que é perpendicular ao plano, ou seja, o nosso vetor normal faz parte da nossa equação. Então, vamos lá. É 1 que multiplica x menos x0. Um ponto legal para nós usarmos é esse aqui, 1, 1, 0, por exemplo. X menos x0, y menos y0, z menos e0. Tudo isso igual a zero. Ok? Esses caras aqui são os coeficientezinhos. Esses caras aqui, eu tirei de um ponto. Beleza? Joguei na equação do plano, né? E agora é só fazer a distributiva, mas como é todo mundo 1 aqui, facilitou nossa vida. Vai ficar x menos 1, y menos 1, z igual a 0. Então pronto, isso aqui já serve como equação da reta, né? Na verdade, isso aqui já serviria. Mas o professor vai querer uma coisa um pouco mais bonita. Então eu acho mais bonito fazer assim: x mais y mais z, passa esse 2 para lá, vai ficar 2 positivo lá. Pronto. Equação do plano feita. Beleza? Alguma dúvida? Esses em azuis, eles são o quê mesmo? Um ponto. Ah, tá, pode ser.
ponto Tem que qualquer. ser. Esses caras aqui tem que ser um ponto do plano. Poderia pegar qualquer um daria a mesma resposta, tá? Daria o mesmo 2 aqui fora. Não tem problema. Mas esse padrão aqui, o tempo todo aparece no cálculo, né? Seja no cálculo Uhum. diferencial, seja na geometria, x menos x0, y menos y0. Esses caras são sempre pontos daquilo que você está trabalhando, beleza? Tá. Você Beleza. não está bem em GAN, mas será que você está bem em cálculo? Porque a próxima questão é limites. Vamos lá, né? Vamos ver esse limite aqui. Qual que é o segredo do limite do cálculo vetorial? O segredo é que não importa que tem um vetor. O que importa é fazer cada um deles separadamente. Sim, que Então é tem que saber separado, né? isso, tem que saber técnicas de resolver limite. Por exemplo, se você chegasse para mim e falasse, professor, resolve aí pelo produto notável, talvez eu empenasse um pouco. Mas, como você já está em cálculo 2, né, você já fez o cálculo 1, em outras palavras, eu acredito que o professor deixe você fazer L'Hopital aqui, certo? Lembra da técnica de L'Hopital? É, sim, é para casos de indeterminação, né? A gente só É, resolve limite quando tem determinação. Se não tiver determinação, não tem problema. Na não, realidade, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer quando aparece um limite pra gente é jogar o valor nele e ver se dá uma determinação. Aqui vai dar, porque vai ficar 0/0. Aqui também vai dar 0/0. Aqui não vai dar problema, olha só. Muito bem observado. Aqui vai dar só o próprio 3, beleza? Os probleminhas dos limites estão nesses dois caras. Aqui deu simplesmente 3 e acabou. Então, sim, resumidamente, os dois limites que nós temos que resolver são os dois primeiros. Sendo assim, se o seu professor deixa usar L'Hopital, que faz todo sentido do mundo deixar, uma vez que vocês estão em cálculo 2, é só fazer a derivada. Daí tem que saber derivar. Muito bem. Como, né? Porque dá para derivar de várias formas, mas L'Hopital é derivar a parte de cima e a parte de baixo separadamente, né? É assim que a sim. gente faz o limite por meio da regra de L'Hopital. Então, se você olhar uma tabelinha qualquer de derivadas, vai estar escrito lá que a derivada do E é o próprio E, certo? Sim. A Uhum. derivada de um número sozinho é zero. Sim. E a derivada do T sozinho é um. Muito Uhum. bem. Parece que o indeterminação já desapareceu. Agora, e aqui? O que tem que fazer aqui? Tem que derivar esse bicho. Bem, particularmente, não se deriva com raiz. Eu, particularmente, não faço isso. Eu coloco uma Uhum. potência fracionária, né? Daí a coisa funciona bem pela regra do tombo. Sabe a regra do tombo? Tomba o número de Sim. si, E tirar um mantém expoente. um de expoente, só que tem mais um detalhe, né? Nesse caso aqui, como nós temos uma função que não é simplesmente uma letra T, né, dentro, é um T mais um, nós temos que fazer a derivada desse cara, né? Sim. A gente está fazendo, eu estou fazendo aqui rapidamente a regra da cadeia. Quando um Sim. aluno de cálculo chega para mim, né, cálculo 1, e diz que quer aprender derivadas, eu explico a regra da cadeia bem passo a passo. Mas eu acho que você não precisa, porque você parece que manja cálculo, já passou em cálculo 1. Muito bem. Esse cara, a derivada é zero. Ele é um número, né? E aqui dá 1. Legal. Porque a princípio, as indeterminações desapareceram. Uma vez que na parte de baixo já não tem mais o t, né? Virou simplesmente o númerozinho 1. Sim. Então, jogando zero aqui, vai ficar elevado a zero que dá 1. Aqui deu 1. Resposta 1. E aqui, o que vai acontecer? Bem, a derivada desse cara, ainda, né, importante derivar ali, mas já tá bem de boa aqui. Vou passar esse 1 meio para frente. Limite do t tendendo a zero. Vai Uhum. ficar basicamente 1 mais t na menos 1 meio. Beleza? Uhum. E agora sim a gente joga o valorzinho do zero ali, vai ficar
1 mais zero, zero. Vai dar raiz quadrada de um, mais conhecido como um. Ah, mas é para baixo, não importa. Dividir por um, um dividido por um é um, né? Então, Uhum. na prática, isso aqui deu um. Matemática básica leva a nossa essa resposta. O que, multiplicado pelo meio que está na frente, vai dar meio. Sendo assim, o limite daquele vetor que apareceu lá, né, nos causou o vetor um meio, e aqui tinha sobrado 3. Beleza? Em outras Isso palavras, tranquilo. derivadinha bem de boa, né? Sim. Então, o meu professor não costuma aplicar no hospital. Ele, tipo, acho que eu tentaria sair por uma identidade ou substituição, ou na hora mesmo de. A menos que ele deixe muito claro na prova, vocês não podem usar L'Hopital, vocês podem usar L'Hopital, tá? Porque o L'Hopital é uma ferramenta aprendida em cálculo um para vocês usarem nos problemas que aparecem por aí, ok? Então, eu te garanto, né, que problemas legais não tem. Talvez teu professor seja maluco, daí ele não deixaria. Mas daí, né, lidar com doido é Nunca outra se história. pode duvidar de um professor de cálculo. Mas, É. por exemplo, no hospital, em cálculo 1 a gente só aprende coisas mais simples. Se fosse, sei lá, uma T e uma S tendendo a zero, se fossem, né, duas variáveis, aí, tipo, não teria como fazer no hospital, né? Ah, mas daí já é outra história, né? Aí nós É. estaríamos Não, só falando para de confirmar. derivadas de várias variáveis. Daí seria em outro contexto, não o contexto vetorial dessa lista aqui, né? Sim. Agora, Não, não, tudo bem. Mas esse primeiro termo, ele é uma identidade, o e elevado a t menos um? Nem lembrava desse ah, limite. muito bem. Você está me perguntando se. Peraí, eu acho que eu não entendi tua pergunta. Tu está me perguntando se a resposta que te dá do um é uma identidade? Não, não, é que nem tem os limites trigonométricos, que tipo, tem os limites fundamentais, não é que fala? Aí eu perguntei se o da exponencial era o limite fundamental dela ou não. Ah, sim, sim, sim. Nós temos um, não é fundamental, não, é notável, né? Essa É palavra notável. notável na matemática, ela vem da ideia de aparecer com bastante frequência, tá bom? E sim, existe um limite notável associado ao NX, que daria para manipular essa expressão aqui para chegar nele, tá? Que é esse aqui, né? Vou mostrar para ti. Eu acho que é exatamente ele. É Ele não estaria exatamente ele. um? Isso. Exatamente ele. Dá um Ah, tá. exatamente. Ah. Normalmente, né, tem algum númerozinho em cima e tal, mas o professor tá bem tranquilo nessa lista aqui, hein? Ah, foi só nessa, viu? Mas Eu ele tá mais de boa. só se a aula dele é um lixo, porque assim, das coisas que eu ouvi da Unicamp, essa aqui eu acho que foi uma das coisas mais tranquilas, assim, que eu ouvi da Não, ele é um Unicamp é barra professor muito. pesadíssima. Ele é um professor muito incrível. Vai ficar mais difícil nas outras listas, mas elas eu já fiz, pelo menos. Meu problema maior estava sendo nessa porra de. Ai, desculpa. Bem, o que eu posso te dizer é que se seguir o nível dessa lista aqui, o professor tem todos os argumentos do mundo para avaliar de forma dura, tá? Porque a lista tá tranquila, bem tranquila. Sim. Anyway, vamos ver a próxima, né? Se você disse que tá de boa nos limites, eu não vou pedir para você fazer o limite do arco tangente. Ah, tô aqui com a questão 4. Vamos ver. Mostre que a curva com equações paramétricas. Ah, pode crer. Então nós temos um objeto 3D que foi descrito dessa forma. Quando eu olho para esse bicho, eu já tô meio que ligado no que ele é. Ele é uma espiral. Mas eu sei porque eu sei, né? Eu tenho prática nisso. Você não precisava saber. Mas ajuda a saber, né? Como é que eu sei que uma espiral, cosseno e seno fazem ele rodar?
Aí, Desculpa, travou um pouco. É, desculpa, Samuel, não te ouvi. Essa espiral, você está explicando por que que é o resultado de X, Y e Z serem, né, esses valores. É isso que você está falando, né? sim. Bem, mas isso não importa Ah, muito. Vamos ao que o problema pede. Mostre que a curva com equações paramétricas, blá blá blá, está nesse cone. E use esse tá. fato para explicar, para esboçar a curva. Bem, então vai sempre do nível de prática que a pessoa tem, quanto, né, mais exemplos ela viu, mais fácil fica imaginar as respostas do problema. Por exemplo, eu olhei para isso e fiz o desenho. Já dá para ver um padrão de cone aqui, certo? Parece um cone, não é mesmo? Sim, não, Isso. sim, sim. Agora, como é que a gente vai provar isso, né? A gente vai provar do mesmo jeito que a gente prova coisas sendo iguais desde a escola, que é Uhum, substituindo, pegando esses caras e jogando, né, cada um deles na sua respectiva posição e notando que a resposta vai dar igual, né? O lado esquerdo vai ficar igual ao direito. Sacou a ideia? uhum. Então, essa é a sua missão. Saquei. Vamos ver como é que você está nessa matiquinha básica aí. Quero que você me prove Beleza. que, ao substituir, né, as coisas que eu pintei aqui, essa equação vai dar de fato igual. Pode ser? Note que em Beleza. nenhum momento É, precisou fazer desenho, né? Eu estou indo pelo ponto de vista só algébrico, ok? Substituir esses caras ok, aqui. beleza. Só perguntar uma coisa. Diga. É, o cone, nesse caso, é porque eu já vi ele na fórmula também com o Z passado, então seria a raiz. Mas ele, assim, no quadrado, então ele é para cima e para baixo, né, no plano Z. Ele assume, ele faz a mesma forma, só que do outro lado que ele assume Maravilha, valores sim. negativos também. Tá. Exatamente. Ele, como aqui nós temos o z quadrado, né? Se a gente fosse fazer da raiz, do jeito que você falou, ficaria assim, mais ou menos, né? A raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, exatamente. Esse mais ou menos indica que vai ter um lado positivo e outro lado negativo, ok? É isso mesmo, você está certo. Beleza. Mas, nesse primeiro momento, a gente não precisa disso, né? A gente só quer provar a primeira parte da questão. Depois a gente se preocupa com o esboço. Ah, é muito, nossa, é muito tranquilo, cara. É, essa parte é tranquila. Então faça aí e mande a foto. Ah, tá. Você quer que eu desenhe também? Você quer que eu esboce a curva também? Ou não? Só o cálculo mesmo?
Eu fiquei com dúvida só no final, na parte de, tipo, como, sei lá, escrever, que mostre que é você demonstrar, né, Parece que que, chegou a foto aqui, vamos ver. Tava sem o microfone. Ahn, é, daí você substituiu. Tá, sim, t aí quadrado relação vezes um, né? fundamental e, T quadrado igual a t quadrado. Pronto, beleza. Agora, a pergunta é, como esboçar, né? Eu fiz um esboço mais ou menos. Vamos ter que esboçar ok. melhor. Essa curva, como você mesma reparou, ela é um cone e ela tem a parte positiva e negativa. Então, como ela está dentro de um cone, a gente já pode desenhar o cone. Vai ser, Uhum. como todo cone, né? Algo assim. E, de novo, o cone, esse cone em especial, ele cresce no Z. Por quê? Porque a equação deixou isso claro. Ah, e aqui é a mesma coisa. Uhum. E agora, né, é entender que esses cossenos e senos têm a ver com círculo, né? Cosseno e seno tem a ver com círculo. Então, o que eles vão fazer aqui é circular, como se fosse uma espécie de cobra, sei lá, esse cone. Saindo daqui, daí, tipo, eles enrolam assim, daí eles vão lá pelo outro lado, daí eles fazem a volta aqui, eles vão lá no outro lado, fazem a volta aqui. E perceba que o círculo tá aumentando, não é? Tipo, se eu fosse bater uma foto de cima, eu ia ver um negócio assim, concorda comigo? Sim. Justamente porque tem esse T aqui, né? Ao passo que o T vai crescendo e gerando o círculo no cosseno e no seno, ele também vai ampliando a amplitude do círculo, fazendo ser um círculo que fica cada vez maior, né? Raios cada vez maiores. Esse raio, esse raio, esse raio, e assim vai. Pegou a ideia mais ou menos? Beleza. Não, faz sentido, sim. Ótimo. Então, seria essa a ideia, tá bom? Esse é um padrão que aparece direto em cálculo vetorial, então é importante que você decore. Como eu falei para você no começo da Ok. aula, tem muita coisa no cálculo vetorial que a gente tem que decorar mesmo. Deixa eu ver a. Sim. Tem alguma coisa de alguma lista que tu queira ver antes da aula acabar? Tem uns 3 listas, né? É, eu, nossa, sim. Da lista 2 eu acho que é a lista 2 que fala sobre derivação implícita. É, será que é isso mesmo? E a lista 3. Hum, Vê alguma questão aí que a gente sim, tá faz. carregando. Beleza, sem pressa. Desculpa. Hum, ó, a lista 3 pede derivadas parciais de primeira e segunda ordem. Acho que isso não é problema, que é bem tranquilo. Hum, aproximação linear de função.
diferenciável também tem ele puxando uma continuidade, passando tangente e reta normal. Você quer fazer essa aqui? Vamos fazer? Tem uma estrela nela. Significa que o teu professor Oi? gosta dela? As de estrelas são as mais. Ai, vai cair. Mas a gente pode fazer. Eu Determine a acho que aproximação linear da é, função. Se isso fosse cobrado para você agora, você saberia começá-la? sendo sincera, não faço ideia. Só que me parece que a função é muito parecida com a norma do vetor, né? Ou tô chapando? Tem a ver. Não sei se é só coincidência, mas eu olharia para isso e a questão que tem um ponto também, mas não saberia desenvolver. Ah, anyway, vamos lá. Aproximação linear. A ideia da aproximação linear é o seguinte: você tem uma curva que pode ter um comportamento muito esquisito. Por exemplo, as figuras que tem aí no começo dessa lista são uns negócios 3D meio esquisitão, assim. Ah, fazer um negócio 3D que você desenha melhor que um paraboloide. Só que, a princípio, eu não estou interessado no comportamento dela como um todo. Pode ser que eu esteja interessado só numa pequena parte dela, por qualquer motivo que seja. E daí, nessa pequena parte, você consegue aproximar como se fosse um plano. É que nem a Terra, né? Ela é redonda. Mas perto de onde a gente está, assim, se a gente olhar só perto de onde a gente está, parece que é um plano, né? A ideia é essa. É mais fácil fazer cálculo com plano do que fazer cálculo com paraboloide, fazer cálculo com qualquer outra coisa que seja. Então, a ideia da aproximação linear é isso, tá? Agora, como fazê-la? Tem uma fórmula. A fórmula é essa aqui. O L, que seria a tua nova função, né? Tu não vai ter mais essa função chata aqui com raízes e tudo mais. O que tu vai ter é um polinômio. O próprio polinômio das equações de plano que a gente estava vendo até agora há pouco, né? AX mais BY mais CZ, né? A gente estava vendo isso até agora. Por isso que é muito importante aquela parte inicial lá. Só que a gente vai obter esse plano, né? Essa equação de plano, por meio da fórmula que eu estou colocando aqui. FABC, onde esse ABC é o ponto que eles te dão, que tu quer aproximar. No caso, é esse ponto aqui. Daí você joga esses valores, claro, na função, nesse primeiro caso, mais f de x, que seria a derivada da função nesse ponto. Note que esse negócio parece muito com a equação do plano tangente, que você estava falando para mim agora há pouco. Porque o plano tangente é uma aproximação linear, simples assim. Só que é uma aproximação linear de um ponto específico, né, que você queira trabalhar. Muito bem. Obviamente, esse é a derivada em y, essa é a derivada em z, né? E olha o padrão de novo, né? X menos x0, y menos y0, z menos z0. Esse padrão aparece direto. De novo, só jogar número em fórmula. Então, entendendo que o nosso ponto é o ponto 326, como é que vai ficar a nossa fórmula?
Vamos fazer passo a passo, para que ficar jogando tudo encavalado ali, né? 3, 2, 6 vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. De onde eu estou tirando isso? Dessa equação aqui. É essa a função que o problema pediu para linearizar. Qualquer dúvida, tu fala, hein? Agora, a gente tem que derivar, tem que encontrar quem é o f de x. Derivada é uma anotação para derivada de x, né? Parcial. Como é que fica? Fica a regra do tombo. 1/2 x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, 1/2 menos 1, derivada de quem está dentro. Claro que estamos falando da derivada em x. Daí vai ficar 1/2 x quadrado mais y quadrado mais z quadrado a menos 1/2. Derivada disso em x fica 2x. Se eu quiser, posso até simplificar um pouco. O que eu fiz até agora foi só a derivada em x. Alguma dúvida até aqui? Não, as outras vão ser semelhantes, né? Porque é A uma coisa que função vai mudar é o y contínua. aqui em cima, o z aqui em cima, É, né? Muito bem. sim. Agora, a gente coloca a f de x no ponto que nós estamos interessados, 3, 2, 6. Daí vai ficar 3, 3, 2, 6. Isso vai dar 3, 9 mais 4, 13. 13 mais 36, 79. Tô certo ou tô errado? Não, Que eu 13, não te ouvi. 13 com 49, né? 33? Não, 49. Tô viajando. É o sono. Não é Ra- 13 Raiz com... quadrada de 49, 7, né? Beleza. Aham. Alguma dúvida até aqui? Não, isso... Ok. Maravilha. Bem, essa é a derivada em x. Então, obviamente, a derivada em y vai ter o mesmo número embaixo. Uhum. Também vai dar 7. Só que em cima é o valor do y, que é 2. E a derivada em z também dá 7. E em cima é 6. Muito bem. Que legal. Agora tá quase tudo pronto. É só jogar na fórmula. Acontece que aqui também dá 7, né? Agora eu já fiz essa conta, maravilha. Daí é só pegar essa formuleta e jogar as coisitas. Vai ficar 7. Aqui eu já achei, ficou 3 sétimos. X menos A, que no caso é 3. Uhum. 2 sétimos, y menos 2. 6 sétimos, z menos 6. Maravilha. Claro que você pode simplificar esse cara, né? Vai ficar. Bem, daí tem que fazer a distributiva. Mas vai ficar mais 3x sobre 7, menos 9 sobre 7, mais 2y sobre 7, menos 4 sobre 7, mais 6z sobre 7, menos 36 sobre 7. Todo mundo sobre 7, dá para juntar todo mundo aí, mas eu não tenho mais espaço nessa folha. De toda Nossa, que forma, bagunça. você chegou, olha só que legal, numa equação tipo a do plano, né? Por Uhum. quê? Porque não tem nada ao quadrado, não tem nada dentro de raiz, sacou? Sim, É sempre assim, beleza? tá. Ah, Então, só. no fundo,
No fundo, é como se... Ah, tá. Entendi. Tá. Que legal. É. Hum. Não, Daí, tá, entendi. Beleza. Tá, faz sentido. Eu ia perguntar se dá tempo da gente fazer mais um exercício, é só sobre derivada implícita, que eu tenho só um pouquinho de problema no conceito do que ela é, sabe? hum, Tem o exercício 26 da lista, eu posso te mandar um print. pode mandar então. Bem, o que é uma derivada implícita? Às vezes, como no caso da equação desse problema, é impossível você isolar uma variável. Você pode ficar o dia inteiro tentando isolar o z aí, você não vai conseguir. O mesmo para o x e para o y, né? Mas em especial o z, porque é o que ele pede para nós aqui, né? Então a derivada implícita é uma Hum, forma de você encontrar o valor da derivada quando você tem uma função que você não consegue isolar a variável, né? Tipo, você não consegue deixar z igual a alguma coisa nesse caso aqui. Não dá, é impossível, tá bom? Então, a uhum, única forma de você encontrar a derivada aqui do z vai ser com derivação implícita. É o jeito. Agora, primeira coisa que a gente precisa fazer então, construir uma nova função, que a gente faz tranquilamente passando todo mundo para o mesmo lado. Então a gente pode dizer que existe agora uma f de x, y, z, que vai ser esse negócio aqui. Né? Note que eu passei para o outro lado, né? Eu até uhum. poderia dizer que isso aqui é igual a zero. Não Hum, seria, não é? Eu vou deixar mesmo assim, porque é um fato. entendi. E agora eu vou encontrar as derivadas que ele pede. Como ele está pedindo ali, por exemplo, a dz del z del x, né? Eu consigo escrever essa del z del x em função da derivada de x pela derivada de z. Essa nova função que eu criei, sacou? Simples desse jeito. Saquei. Agora, quem é a f de x? É só eu derivar parcialmente em x, não tem segredo. 2x mais 2x mais 4yz, certo? E quem que é a ok. derivada Esse menos é de da fórmula? fórmula mesmo. É da fórmula. A gente só aceita, beleza? Ok, ok. E, finalmente, né, o último vai ser a derivadinha, só que em termos de z agora. 4z mais 4xy. Uhum. Pronto, agora é só fazer a substituição. Menos isso dividido por isso aqui. Note uma coisa interessante, né? De modo geral, nas derivadas implícitas, a variável que você está derivando, que no caso é o z, também aparece na resposta, né? Isso não é comum. Por exemplo, se eu chegar e dizer para você assim, lá no cálculo 1, que y é igual a x ao quadrado, e te pedir para derivar, você vai dizer que dy dx é igual a 2x, certo? Mas Sim, claramente, o y, que é quem você está derivando, não apareceu na resposta, só apareceu x. Mas isso não é verdade quando você está fazendo uma derivada implícita. Em outras ok. palavras, a gente não consegue isolar o z, mas consegue isolar a derivada do z, sacou? Então é uma técnica muito poderosa para achar derivadas de coisas difíceis de Entendi. escrever.
Beleza? É, que aí você pode aplicar no ponto sem precisar saber o trambolho daquela função toda. Exatamente. Tá. Ah, Esse, o Fzão de x não era 2x mais 4yz? Eu não entendi aí quando você fez a divisão. coloquei na ordem errada, né? Ou não? É, coloquei Não, na ordem eu errada. acho que é isso. Agora sim. Beleza. Só isso, então. Obviamente, a outra que é a mesma coisa. B, quais os pontos nos quais as derivadas parciais calculadas no item anterior não estão definidas? Bem, vamos pensar só nessa aqui, né? Já que a gente Hum. fez a outra. Te perguntarem sobre isso, né? Em qual ponto o bagulho não está definido aqui? Você saberia dizer? Ou o que você faria para encontrar isso? O que significa não estar É definido? o Né? domínio? Tem a ver com o domínio, exatamente. Eu acho que eu, tipo, analisaria aonde que ele não está definido no domínio, que seria, acho que a única condição de existência. Porque na fórmula, tipo, a primeira não tem nada, é só polinômio. Mas acho que eu faria o 4z mais 4yz tem que ser diferente de zero. Ah, Então, tem olha, alguma coisa que dá problema. tem que ser diferente de zero, só isso. É, só isso? Maravilha. Acontece que se você fizer isso, né? 4z mais 4xy diferente de zero, o que você vai obter vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Que não é um número específico, mas na hora que você apresentar o domínio, você vai ter que apresentar desse jeito, tá? Existem na prática infinitos valores que essa função não Sim. permite, né? Entendeu? Então, a ideia é essa. É só uma forma de apresentar a resposta, tá? Então é isso aí. Como a sua prova é amanhã, eu tenho uma dica. Eu acho que a melhor coisa que você poderia Hum, fazer nesse primeiro momento é pegar as listas antigas desse teu professor, listas que têm resolução de questões, e uhum. fazer essas. Fazer não, não faça. É justamente isso que eu quero. Você não faça nada. Você leia os exemplos, entendeu? Principalmente os exemplos de GAN. Leia e só leia. Veja como ele faz e tal. Porque se você ficar tentando resolver exercício nessa altura do campeonato, vai passar 1, 2 horas, talvez você não vai conseguir resolver o exercício, enquanto nessas mesmas 2 horas você poderia ter visto um monte de exemplos, entendeu? E vai que na prova você bate o olho, pô, vi um exemplo parecido, vou fazer igual. Sacou a ideia? Porque tá em cima da Tá. hora, né? Se não tivesse em Não, cima da sim, hora, talvez daria até beleza. para passar um tempo a mais fazendo exercício. Então tá bom. Boa sorte na prova, depois me conta como foi, tá? Tá bom, obrigada, viu, Eu que Samu? agradeço. Tchau, tchau, valeu. Tchau.